Caros alunos e membros do canal do CFP-X, iniciamos mais uma aula do curso de ultrassom. Vocês vão ver por aí, né, o pessoal utilizando e vão aprender na prática também na aula como que traça essa curva aqui verde. Ou seja, com os pontos a 100%, com os pontos de 6 dB a 50% e 14 dB, ok? Então aqui, quando ele fala aqui que é 6 dB, é a mesma coisa, pessoal, eu estou com o eco lá no 20 dB e vou diminuindo de 1 em 1 dB ou 2 dB até interar 6. Daí eu vou marco aquele pontinho lá com a caneta. Ou no aparelho digital ele já marca aquele ponto de forma automática, né? Daí quando você tem que traçar o 14 dB, daí você derruba, como você já derrubou 6 dB e fez um pontinho, você tem que derrubar mais 8 dB. Por quê? Porque 8 mais 6 são 14. Depois, na segunda sequência dos pontos, vocês voltam o ganho normal, que é o 20, e traça tudo de novo. Por isso que há um decréscimo na sua curva DAC, né? Sempre com 3 pontos cada posicionamento de cabeçote. Beleza? Então essa curva que vai possibilitar vocês, no caso, a avaliar uma indicação detectada no cordão de solda. Esse, no caso, pessoal, como eu falei para vocês ontem também, essa curva DAC aqui, normalmente eu faço a curva DAC no bloco, que esse bloco é um bloco que a gente chama de bloco ASME, tá? Um bloco de 20 milímetros, por exemplo, que é o mais usual e vocês normalmente vão utilizar no processo de qualificação de vocês, tá? Seja ele a SNT, a Bend e assim por diante. Ou seja, esse bloco plano é para fazer uma junta soldada entre chapas, um equipamento, uma caldeira, um vaso de pressão. Agora tem tem no caso alguns tipos de tubulação, pessoal, que já não usa esse bloco aqui que eu mostrei para vocês de cor azul, né? Eles usam no caso uma tubulação, tá? Só para complementar para vocês aqui essa parte de curva DAC. E a tubulação, pessoal, normalmente, como eu disse para vocês ontem, né? A tubulação, ela tem essa característica no caso. Em vez de ter furo, por exemplo, furo transversal, que a gente fala, né? Furo transversal, furo SDH, que a gente também costuma falar. Nesse caso, por exemplo, a gente tem alguns entalhes, né? Uns entalhes, por exemplo, pessoal, com praticamente aqui a largura de 6,4 milímetros, né? E profundidade, por exemplo, de 11% da espessura T, tá bom? Ou seja, pessoal, aqui, ó, por exemplo, aqui, ó, vamos fazer uma conta rápida aí, uma conta de pedreiro, tá? Só para vocês entenderem como que funciona e que na verdade isso aqui não é enigma, tá, pessoal? Isso aqui no caso é bem simples. Vamos dizer, pessoal, que eu tô com uma peça, por exemplo, uma tubulação, né, de 10 milímetros, por exemplo, de espessura. E daí, no caso, o, o engenheiro, por exemplo, da obra fala assim para vocês, pessoal, eu tenho que fazer, por exemplo, um bloco para fazer a inspeção nessa tubulação e preciso saber da dimensão do entalhe que precisa ser confeccionado. Daí, vocês falam para eles assim, ó, a largura do entalhe tem que ser uma largura máxima de 6,4 milímetros. E no caso, o comprimento desse entalhe, né? O entalhe, pessoal, é esse que está pintadinho aí de cinza escuro e cinza claro. Daí vocês falam assim, ó, a largura do entalhe é 6,4, o comprimento é 25 milímetros, e como a espessura do tubo é 10 milímetros, você, no caso, pode fazer, no caso, uma profundidade, por exemplo, uma profundidade de entalhe de 10 milímetros, vocês podem fazer uma profundidade de entalhe de 1 milímetro. Tá correto ou não, pessoal? 1 milímetro de profundidade no entalhe numa espessura de 10 milímetros. Tá dentro do especificado aqui ou não? Aqui no caso, pessoal, a profundidade é de 8% da espessura
até 11% da espessura. Daí vocês falam assim, ó, pode fazer entalhe, por exemplo, interno e externo, né? Um de cada superfície, na largura de 6,4 milímetros, comprimento de 25 milímetros e profundidade de 1 milímetro. Tá correto ou não, pessoal? Tá correto, sabe por quê? Porque no caso, eu estou fazendo uma conta, no caso arredondada, né? Considerando como 10% de 10 milímetros. 10% de 10 milímetros é 1 milímetro. Então, no caso, pessoal, normalmente esses entalhes são feitos por usinagem ou eletroerosão, né? Tem alguns equipamentos aí, não sei se vocês conhecem, né? Mas tem alguns equipamentos aí que eles cortam com grafite ou cobre, sabe? E fica nesse retângulo direitinho aqui, ó. E normalmente quando a gente tem que fazer uma inspeção, pessoal, quando a gente vai fazer uma inspeção de tubulação com solda circunferencial, o que nós temos que se atentar? Nós temos que ter esse tipo de entalhe aqui, ó, que eu estou passando o laser point para vocês aqui, ó, tá bom? Por quê? Porque nesse caso aqui, ele está na face aqui, né? Ele está transversal ao eixo do tubo, tá? Como a solda circunferencial tivesse aqui, ó, tá bom? E esses dois entalhes aqui, o que seria? Se eu tenho que fazer a inspeção numa solda longitudinal, porque é diferente, tá, pessoal? Se eu vou fazer uma inspeção, por exemplo, circunferencial e uso esse entalhe, eu vou ter a superfície plana aqui, ó, de varredura. Beleza? Agora, se eu tenho que fazer, por exemplo, uma inspeção de solda longitudinal, eu tenho que uma curvatura aqui, tá? Ou seja, se vocês tiverem um copo na mão de vocês aí, vocês podem até simular, imaginar como que ficaria o entalhe num copo aí que vocês com facilidade devem ter na mão aí, tá bom? Então sempre tem que se atentar ao procedimento que pede, né, em relação à construção do bloco padrão, né, o bloco de referência, aliás, e também a tolerância de largura, comprimento e profundidade, tá bom? Quando a gente vai fazer uma curva DAC, por exemplo, para fazer inspeção tubulação, a gente vai fazer, no caso, no entalhe. Nesse caso, por exemplo, até comentei com vocês, né? Dei exemplo que sempre o primeiro ponto, pessoal, para a gente poder fazer a curva DAC, né, na tubulação, é sempre com meio pulo. Meio pulo é esse meio percurso aqui, ó, que no caso o cabeçote vai emitir o som e detectar o entalhe interno, tá bom? É o meio pulo, começa com o meio pulo. E depois, o que eu faço? Mesmo sistemática, né? Eu tenho um ganho qualquer, que cada equipamento vai dar um ganho, né? E eu marco esse ganho, que tem que ficar 80%, mesmo que eu tenha que abaixar ou aumentar o ganho, sempre 80%, mais ou menos. Daí o que eu faço? Mesma coisa do que vocês viram no slide anterior. Eu vou e derrubo 6 dB e derrubo 8 dB, para poder fazer a curva de 50% e de 20% da altura da tela. Olha só. Daí, conclusão. Nesse caso, por exemplo, voltando um pouco, né? A partir do momento que eu tracei esses pontos com meio pulo, eu tenho que arrastar o cabeçote para trás para poder agora detectar o entalhe externo no pulo completo. E daí eu faço a mesma sistemática, fazendo o decaimento dos 3 pontos, né? Como a gente viu na aula passada agora, né? E depois um pulo e meio, ó. Tá bom? Um pulo e meio, ó. Para poder pegar 3 pontos na curva DAC. Ou seja, meio pulo, um pulo e um pulo e meio. Ou seja, seria meio pulo lá na raiz da solda, um pulo completo lá no enchimento e um pulo e meio de novo lá detectando a raiz da solda. Vocês têm que fazer uma compensação de energia. Ou seja, vocês têm que verificar, por exemplo, se tem alguma perca de energia entre o bloco de referência que vocês têm, esse bloco azulzinho, né? E a peça que vocês vão estar inspecionando, beleza? Então, ou seja, vocês têm que fazer também isso já separado em outra memória do aparelho de ultrassom, ou se não, em outra tela, como a gente costuma falar, tá? Em outra memória. Porque assim, toda vez que vocês fazem uma curva DAC, vocês memorizam, por exemplo, essa curva DAC em uma memória do aparelho, tá bom? Então aqui é outra curva que vocês têm que fazer para poder checar essa diferença de material que existe entre, por exemplo, o bloco de referência e a peça que vocês têm que inspecionar,
beleza? Para poder fazer uma compensação e não correr o risco, por exemplo, de trabalhar fazendo uma inspeção de uma peça e assim, dando a impressão que não está detectando nada. Por que que às vezes tem essa impressão? Porque muitas vezes a pessoa não fez uma perda por transferência, como está dizendo aqui, ó, de uma forma correta. Então, como que é a perda de transferência, pessoal? Quando eu vou fazer uma inspeção de uma chapa, eu tenho que fazer o quê? Eu tenho que pegar o bloco, tá? E tenho que fazer o quê? Eu tenho que usar a superfície do bloco. Eu não preciso fazer, nesse caso, na perda por transferência, detecção de furo. Não. Eu preciso ter o quê? Eu preciso ter dois cabeçotes angulares de ângulos iguais para poder fazer essa verificação. Como que é feita? Eu faço o quê? Coloco um cabeçote numa superfície, um cabeçote, por exemplo, 60 graus, e coloco outro cabeçote 60 graus na superfície oposta. E pego a máxima amplitude do eco entre os dois cabeçotes, como está aqui na tela para vocês verem, ó. Aqui, por exemplo, eu tenho um cabeçote que eu estou chamando de E, que é emissor, e o outro cabeçote que está aqui como R1, como R de receptor, pessoal. Ou seja, o som ele está passando em toda a superfície da peça e dentro do material, tá? Eu não estou preocupado nesse caso em detectar furo nenhum. E nesse caso, como está marcado lá em cima, né? Determinação das perdas por transferência, corrigir a diferença de acabamento superficial entre o bloco e a peça. Entendeu? Então é por isso que a gente tem que fazer essa verificação de perda por transferência. E, primeira coisa, faço o quê? Eu faço esse posicionamento dos dois cabeçotes e pego uma indicação que subir na tela. Marco ela, ó, o ponto máximo, tá bom? Eu preciso diminuir o ganho em 6 dB? Nesse caso, não, pessoal. O que eu faço? Eu vou avaliar a curva de transferência, a perda por transferência, somente com a curva de 100%. Só a curva mais alta, tá bom? Daí agora eu tenho que fazer, eu já marquei um ponto, agora eu faço o quê? Coloco o cabeçote na mesma superfície, os dois na mesma superfície. Olha só. Ou seja, um emitindo, outro recebendo. E pego a máxima amplitude sem mexer no ganho. Bom, como eu falei para vocês, né? Voltando um pouquinho aqui, qual que é a intenção dessa curva que a gente vai traçar agora, pessoal, que é a curva de transferência? É verificar se tem alguma deficiência, né, de superfície, de parte, no caso do material, que devido a não ser igual ao bloco de referência, eu tenho que fazer essa verificação. E daí, no caso, o que acontece? Eu tenho que fazer o quê? Tem que ter dois cabeçotes de ângulos iguais, como eu disse para vocês, né? Dois cabeçotes de 45, ou dois de 60, ou dois de 70, e fazer esse posicionamento. O primeiro posicionamento, na verdade, é esse aqui, né? O emissor e receptor 1. E depois, marco um ponto, lá em cima. O que eu faço agora? Coloco os dois cabeçotes na mesma superfície, como vocês podem notar. E faço o quê? Encontro o eco, marco na tela. E depois eu faço o quê, pessoal? Aumento a distância, mais um cabeçote num lado, o outro cabeçote do outro lado. Olha só. E daí eu determinei, por exemplo, 3 pontos e traço a curva. Agora, o que eu faço? Eu salvo essa curva em outra memória do aparelho. Porque essa curva mais simplesinha de 3 pontos seria a minha curva de perda por transferência, como está dizendo aí no slide de vocês. E daí, para que serve isso, pessoal? Daí, o que eu faço agora? Tracei a minha curva no bloco, né? Que é a minha curva de perda por transferência. O que eu tenho que fazer agora? Tenho que fazer o seguinte, eu vou na minha peça agora, ó, e faço o mesmo posicionamento na superfície do material, para eu conhecer se tem algum tipo de perda por transferência, se tem algum tipo de atenuação sônica, tá bom? Ou seja, se naquela hora eu confeccionei, lembra que eu confeccionei minha curva DAC com 20 dB? Vamos supor que foi 20 dB. Será que esse 20 dB está tendo alguma perca de energia
entre o bloco e a peça, eu só vou saber, pessoal, fazendo essa sistemática aqui, que é a verificação de perda por transferência. E daí, o que eu faço agora? Eu coloco, embora eu tenha feito 3 pontos, né? Na construção dessa curva de perda por transferência, eu faço um posicionamento só na minha peça. Olha só. Daí eu determino se o eco encostou, pessoal, na curva de perda por transferência. Vamos supor que ele tem encostado nessa curva. Eu tenho 0 de perda por transferência. Significa o quê? Significa que o mesmo material do bloco é bem similar ao material que eu vou inspecionar, a minha peça. Então, por isso que, nesse caso, a perda por transferência deu 0. Então, ok. Tranquilo para mim. Agora, nesse caso aqui, vocês podem observar que depois que eu faço esse posicionamento na minha peça, o eco está baixo, não está, pessoal? Se ele está baixo, sim, significa que eu tenho que fazer, pessoal, um reajuste de ganho. Um reajuste de ganho para ver quantos dB que ele chega na curva e vamos dizer, e esse pouco ganho que eu tive que acrescentar para poder encostar nessa curva, pessoal, é o ganho que é esse pequeno ganho que eu vou acrescentar, que eu vou ter que considerar de forma adicional para a curva DAC, que é a curva de inspeção. Então, vamos ver aqui quanto que vai dar essa verificação de perda por transferência, nesse caso aqui, por exemplo. Olha só, que chama de PT, tá? PT ou perda por transferência, mesma coisa. Bom, aqui nesse caso, ele não está falando em valores. Mas vamos supor, pessoal, aqui, ó, vamos supor que fosse 2 decibéis, tá? Eu peguei esse eco através desse posicionamento, daí vocês falam assim, Anderson, ó, não encostou não. Daí eu falo para vocês, ok, mas vai aumentando em golinho, para ver quantos dB que são suficientes para encostar na curva. Então, significa o quê? Significa que esses 2 dB que eu tive que aumentar para poder encostar nessa curva, eu vou ter que acrescentar esses 2 dB lá no ganho da curva DAC. Ou seja, naquele ganho dos 20 dB que eu usei para construir aquela curva. Lembra, pessoal? De 100%, 50% e 20%. Aqui, pessoal, sempre é importante, tá? Sempre que vocês puderem marcar isso, rabiscar no caderno de anotação de vocês, tá? Olha só, essa pergunta aí, não sei se foi do Luiz Fernando, é bem pertinente, né? O que acontece, pessoal, não pode esquecer, porque isso aí, vocês, no caso, vão vir direto quando você estiver trabalhando com ultrassom ou participando, por exemplo, do processo de qualificação. O que acontece? Quando eu estou construindo a curva DAC, a gente vai ver isso daqui a pouco no PR011. Quando eu estou construindo minha curva DAC, pessoal, o que eu faço? Eu tenho que, no caso, marcar os pontos para poder traçar a curva, de modo que o eco ele chegue a 80% da altura da tela, tá bom? 80% da altura da tela, pessoal, o que acontece? Ó, se eu tenho aqui, ó, 1, 2, 3, 4, 5 traços aqui, ó, 5 divisões, significa que cada traço, pessoal, vale 20%. Olha só aqui, ó, 20, 40, 60, 80%. Entenderam aqui? Então, aonde está marcado 20 dB, foi aonde eu coloquei o meu primeiro ponto, 80%. Beleza? Então, essa curva aqui, ó, esse primeiro ponto aqui, ele está 80%. E depois, eu vou traçando os demais pontos. Beleza. Depois que eu, no caso, tracei a minha curva, pessoal, o que é normal a gente falar de acordo com o procedimento e linguagem, no caso de campo, né? O que acontece? Quando a gente está fazendo a curva, a gente sempre tem que se preocupar com o eco, que tem que ser ajustado a 80% da altura da tela.
Mas depois que já está confeccionada a curva, pessoal, anota aí, não sei se vocês estão anotando. Essa curva que está marcado 20 dB, eu sempre vou falar assim que é a minha curva de 100%, tá? Minha curva de 100%. Sempre é isso. Por quê? Porque é a curva mais alta. Ah, Anderson, mas é 100% da tela? Não, porque 100% da tela é lá em cima da tela, beleza? Mas por definição, né, por norma, quando a minha curva DAC ela está confeccionada, eu tenho que nomear minha curva de alguma forma. E os especialistas lá no passado, eles já definiram, pessoal, que essa curva aqui de cima, mais alta, é a curva de 100%, beleza? E essa curva aqui, a segunda verdinha de baixo, é a curva de 50%. E essa curva, no caso, pessoal, que está mais baixo, é a curva de 20%. Beleza? Nesse caso, por exemplo, quando a gente checou a perda por transferência que eu citei para vocês, que deu 2 dB, quanto que vai virar esse 20 dB, pessoal, somando mais 2 dB? Vai ficar 100, né? Não, esquece, pessoal. Como eu falei para vocês, a gente, no caso, tem as curvas de 100%, a curva de 50% e a curva de 20%. Mas quando eu falo em ganho, ganho é dado em decibéis, entendeu? Então, normalmente, quando eu vou falar em decibéis e acabei de confeccionar minha curva DAC, vou perguntar para vocês, quanto que deu de PT? Ah, deu 2 decibéis. Ah, então seria 20 mais 2 decibéis. Então vai ficar 22 decibéis. Não usa 102 decibéis, porque a gente está falando de porcentagem. E quando a gente está falando de Ah, sim. ganho, pessoal, a gente tem que somar a PT com o ganho que foi construído a DAC. Entendeu? Então, anote aí para não esquecer, porque isso aí é importantíssimo, tá? Daí vocês falam assim, Anderson, mas se tivesse dado 10 decibéis de PT, eu teria que adicionar, pessoal, o 10 decibéis com o 20. Por que que vai acontecer, pessoal, se eu pegar o 20 e começar a inspecionar uma peça que ela tem uma redução de 10 decibéis? Eu não vou pegar nada nessa peça, pessoal. Nenhuma indicação. E até mesmo aproveitando para falar para vocês, né? Peça, no caso, com contaminação na superfície, peça com temperatura acima de 50 graus Celsius, por exemplo. Tudo isso, pessoal, vai atenuar o som. Então, vocês vão estar inspecionando, mas não está valendo de nada a inspeção, porque o som não está penetrando na peça. Entenderam aí a somatória dos 2 dB aonde vai parar? Então é isso. Os 2 dB, como os 10 dB, por exemplo, se tivesse dado 10 dB, né? Ele vai ser somado, pessoal, no ganho primário, tá bom? Que nesse caso eu estou dando exemplo para vocês só dessa curva em verde, tá? Então, ou seja, seria 20 dB mais 2 dB. Entendeu aí, Mas então, Luciano? professor, opa, dá licença. Opa, Igual você está falando aí, beleza, vai vir 2 decibéis, aí vai sair para 22. isso. Esse ponto que está 20, ele aumenta para cima com essa com esse aumento, que se aumenta de 2, Você fala o 20 dB? tipo assim, o 20 dB aí. Aí Ah, você fez o seu cálculo lá que aumenta mais 2 dB. perfeito. Vai cair para 22. O ponto do 20 dB aqui, do seu primeiro inspeção, que você faz a primeira, que você faz do bloco, aí para Aham. depois fazer o segundo bloco. Esse ponto, ele vai mexer do primeiro? Não, Luiz Fernando, boa pergunta, Luiz Fernando. Ele não vai mexer, sabe por quê, Luiz Fernando? É como se você tivesse, por exemplo, uma televisão. A televisão ela tem, por exemplo, o ajuste de cor e o ajuste, por exemplo, de volume, entendeu? Então Só. são funções independentes. Então, quando a gente fixa no 20 dB e fixa a curva, a gente vai em outro botão do aparelho
e aumenta o ganho adicional, entendeu? Ah, entendi. Então é isso. Vai ficar muito fácil quando de fato vocês forem fazer na prática. Mas aí agora você já tem ideia do que se trata, né? E o professor da prática vai mostrar para vocês como que coloca esse ganho adicional sem mexer na curva. Entende, Luiz Fernando? Sim. Porque imagine você, né? Ó, se vocês forem pensar, pessoal, vamos supor que a minha PT deu menos 10. Um exemplo. Se a curva fosse aumentar, ela ia sumir da tela com mais 10 dB, correto ou não? Então, por isso que não Sim. pode acontecer isso, né? Ela tem que manter no mesmo lugar e os 10 dB ser independente. Mas os 10 dB ele tem que ser somado, entendeu, pessoal? Ao 20. Por quê? Porque houve essa perda de transferência durante a verificação. E daí tem toda a sistemática. Ontem a gente fez até um simulado, né? Eu falei para vocês de algumas espessuras que estavam fora do procedimento. E daí perguntei se o procedimento era aplicável ou não, vocês responderam. E é isso mesmo. O que não está no procedimento, pessoal, não pode ser executado, tá bom? É o que está aqui no procedimento. Bom, daí continuando. Daí, o que eu falei ontem para vocês, né? Porque quando a gente está, por exemplo, pessoal, aqui, por exemplo, aos tipos de geometria, né, de inspeção, só voltando aqui um pouquinho, é os tipos de geometria, por exemplo, de junta de topo, né? Os tipos de juntas que abrangem esse procedimento, tá, pessoal? Então, às vezes, vocês vão ver chapa soldado, que é uma coisa mais comum, tubo com tubo soldado, mas às vezes vocês vão ver tubo soldado com tubo na diagonal. Então, muitas das vezes, vocês vão ver uns equipamentos bem complexos, pessoal. Então, nesse caso, alguns tipos de geometria de junta soldada, esse procedimento contempla, tá? Então, nesse caso, por exemplo, como a gente viu, né? Tem a junta de topo entre chapa e tubo, tem junta de ângulo. E ontem eu comentei com vocês que todas essas tolerâncias aqui, né? Eu até convido a vocês, né? Aqueles procedimentos que eu mandei para vocês, imprimir eles, né? Rabiscar. Se não entender, me envia mensagem o que significa e levar para a aula, para a parte prática e questionar mesmo o professor lá para eles explicarem para vocês não ficarem com nenhuma dúvida. Então aqui é a parte que as juntas, né, estão contidas no procedimento, junta de topo, junta de ângulo com solda em ângulo, né? Tem, no caso aqui, conexão com chanfre de geometria variável, né? Alguns equipamentos de refinaria têm esse tipo de configuração de junta soldada. Depois, aqui, continuação do chanfre com geometria variável, né? Cada tipo de junta aqui, pessoal, é um nível de qualificação de ultrassom, tá? Só para vocês saberem. Tem nível, por exemplo, S2, S2.1, S3, S4, tem a E1. Então, assim, o início de tudo, eu, assim, sugiro para vocês, né? Mais para frente, quem for pedir qualificação, já pedir para S2 de uma vez, tá? É claro que tem que fazer algumas comprovações, né? Tem no procedimento da Bend, mas eu acredito que depois que vocês começarem a fazer a prática, tudo, tendo a noção, não vai ser difícil de vocês, no caso, de pegar essa primeira qualificação. É lógico, né, pessoal? É pedreira e tem que estudar. Parte teórica geral, que eu expliquei para vocês ontem, a parte teórica específica que a gente está vendo agora, e a parte prática, que é a parte de inspeção de corpo de prova, que vocês vão aprender ainda, tá bom? Bom, daí tem a junta tubular, né? Junta tubular, igual essas juntas tem normalmente em plataforma de petróleo, né? Aquelas plataformas que vocês veem, né? Lá no mar, que tem aquelas juntas soldadas, né? Que parece tubo-tubo, é junta tubular. Então tem uma qualificação específica, né? Para esse tipo de junta. E daí que acontece, pessoal? Daí aqui, como a gente viu ontem, né? Eu vou explicar para vocês mais para frente, né? Posso trabalhar com qualquer equipamento, pessoal, no caso, conforme o procedimento, né, para fazer a qualificação, com qualquer equipamento, pessoal, desde que ele esteja em conformidade com o anexo 1 do PR 011, como está escrito aqui, ó, tá bom? Então, que daqui a pouco,
a gente vai falar sobre o anexo 1. Posso trabalhar, pessoal, com qualquer cabeçote, qualquer frequência, né? Aqui está falando, pessoal, qual cabeçote eu posso trabalhar, né? Então aqui está falando, ó, o equipamento tem que ser conforme o anexo 1. E o cabeçote? Está falando aqui, ó, os cabeçotes serem utilizados devem ser de 4 MHz. Eu posso usar de 2 MHz? Nesse caso aqui no procedimento da Bend, para curso, né, treinamento, não posso. Eu tenho que usar 4 MHz. Daí está falando aqui, ó. Daí aqui, pessoal, por isso que é importante, como eu falei para vocês, né? Imprimir o procedimento para poder estudar, grifar o procedimento. Aqui, ó, eu não sei se vocês estão de posse do procedimento ou vendo, né, a aula em algum computador com esse procedimento salvo, mas aqui já tem uma informação muito importante que eu gostaria, no caso, se você tiver condição, de grifar, que é essa aqui do 7.2, ó. Tá falando aqui, ó. Os cabeçotes normais devem ser utilizados para espessura iguais ou maiores que 25 milímetros. Tá? Cabeçotes normais. Aqui, pessoal, quando ele fala cabeçote normal, por quê? Eu tenho que fazer a inspeção da solda do cabeçote normal ou eu tenho que fazer a inspeção do metal de base ali do lado da solda com o cabeçote normal? Quem sabe me dizer? Opa, pode repetir a pergunta? Opa, claro. Aqui no caso, Luiz Fernando, a gente está fazendo, estou fazendo com vocês a explicação do procedimento de inspeção de solda. Só que normalmente, quando a gente faz a inspeção de solda, a gente tem que garantir a qualidade da solda e as áreas ao lado, as áreas adjacentes à solda. Daí está falando aqui no item 7.2. Os cabeçotes normais devem ser utilizados para espessuras iguais ou maiores que 25 milímetros. Para espessuras menores do que 25 milímetros, deve ser utilizado o cabeçote duplo cristal. Daí a pergunta é, esse item 7.2 é a inspeção para o metal de base ou é a inspeção de solda? Metal de base. Inspeção metal de DPA, base. no caso, né? Exatamente, rapaziada, metal de base. Por quê, pessoal? Isso aí. Porque toda vez que eu tenho um equipamento soldado, uma peça soldada, pode ser feito antes ou depois, depende do procedimento. Eu tenho que garantir, pessoal, tenho que garantir uma área de varredura ali no metal de base que esteja livre de descontinuidades, de dupla laminação, segregação. Por quê, pessoal? Se eu tiver uma junta soldada como essa aqui, ó, vou mostrar para vocês, que tenha segregação ou dupla laminação, o que vai acontecer? Vai acontecer que, ó, aqui, por exemplo, estou dando exemplo para vocês, né? Vamos supor, por exemplo, que eu tenho uma dupla laminação bem nessa região aqui de varredura do cabeçote 70 graus aí, que eu estou projetando na tela para vocês. O que vai acontecer? Vai acontecer que, se eu não fizer, pessoal, a inspeção com feixe reto ali no metal de base e tiver defeito, o que vai acontecer? Pode ser que o defeito atrapalhe a passagem do som de entrar na junta soldada. Beleza? Isso que é o perigo. Então, por isso que toda vez eu inspeciono o meu metal de base primeiro. Ah, não tem nada. Não tem nada? Ok. Depois eu vou fazer a minha inspeção com o cabeçote angular. E nesse caso aqui, como vocês podem notar, pessoal, a inspeção que vocês têm que fazer tem que ser tanto do lado esquerdo como do lado direito, tá? Ou seja, tem que fazer uma inspeção devagar, inspecionando ali o metal de base, né? A região adjacente à solda, para garantir que não tenha nenhuma dupla laminação, que possa prejudicar o ensaio com o cabeçote angular. Bom, aqui, por exemplo, pessoal, está falando, né? Como a gente estava falando, no 7.2, se a espessura for igual ou maior que 25, eu uso o cabeçote normal. Se for uma espessura, por exemplo, menor que 25 milímetros, eu tenho que usar o cabeçote duplo cristal. Tá bom? Isso aqui é regra. Daí está falando aqui no item 7.3 que os cabeçotes angulares a serem utilizados devem ter o ângulo variando de 35 a 80 graus. Tá? Então, se eu tiver um cabeçote com 82 graus, por exemplo, está fora do especificado, não pode usar. Mas, assim,
eu tenho que usar o que está nessa tabela aqui do item C, do item 7.5, a gente vai comentar daqui a pouco, tá? Porque aqui é uma visão, no caso, meio macro da situação, ok? Uma condição, por exemplo, meio aberta, né? Do que o procedimento pede. Mas aqui no item C do item 7.5, ele já dita a regra do jogo, o que tem que ser, beleza? Ele está falando aqui que nesse caso, por exemplo, ó, o item 7.4 fala que o ruído máximo permitido é de 10% da altura total da tela, tá? O que significa isso, pessoal? Significa que quando eu estou fazendo minha inspeção, por exemplo, de ultrassom, eu não sei se vocês, algum de vocês já ligou um aparelho ultrassom ou já viu alguém fazendo ultrassom, mas aqui na linha de base, a linha de base aqui, ó, é essa parte de baixo aqui, ó, que eu estou mostrando para vocês aqui, ó, com laser point aqui, ó, tá? Fica umas graminhas. Não sei se vocês já viram o aparelho ligado. Fica uma graminha. Ainda mais quando vocês vão aumentando o ganho, tá? Vai aumentando o ganho, vai tendo um ruído, tá? A gente chama de ruído ou grama. Aqui nessa linha de base. A linha de base, por exemplo, essa parte de baixo aqui, ó. Que eu tô passando o laser para vocês aqui, ó. Então, conclusão. Esse ruído, pessoal, essa grama, ela não pode ser tão alta ao ponto de prejudicar que vocês não consigam visualizar a detecção do defeito. Por isso que aqui nesse caso, por exemplo, o PR011, ele fala que esse ruído ele tem que ser no máximo 10% da altura da tela. Se vocês, por exemplo, forem fazer uma inspeção com um cabeçote ruim, com um aparelho ruim, por exemplo, e o ruído está lá, 50% da altura da tela, 20%, com certeza, vocês, no caso, vocês podem deixar de detectar defeito e muitas das vezes a auditoria vai meter a caneta e vai rejeitar o equipamento que vocês estão utilizando, tá bom? Então aqui tem a regra do jogo também. O item 7.5, ele fala que o ângulo do cabeçote deve ser escolhido observando o seguinte requisito. Olha aqui, ó, letra A. Ser compatível com o detalhe dimensional da junta soldada. Ser compatível com o tipo de descontinuidade a ser detectado. Recomenda-se, no mínimo, os seguintes ângulos. Aqui, pessoal, tá a regra do jogo, ó. Se eu estou com uma peça de 14 milímetros, pessoal, qual o par de cabeçote que eu tenho que utilizar? Quem sabe me dizer aí, de acordo com a tabela? Aí na tabela vai estar 60 e 70. Beleza, pessoal. Daí outra pergunta para vocês. Vamos supor, pessoal, que vocês vão executar uma inspeção, fazer uma diária aí, né? Mas aí vocês estão começando a comprar equipamento e tal, e vocês têm só os 60 graus. É correto, pessoal, ir lá fazer uma diária e fazer a inspeção só com 60 graus? Sim ou não? Sim. Não. Para quem falou não, pessoal, tá correto. Não é correto fazer a inspeção só com o cabeçote 60, pessoal. Aqui, Mas pessoal... aí, mas aí, professor, na tabela, igual você falou, para acompanhar a tabela. Aí a tabela está mostrando de 15 milímetros a 25 milímetros. Não, mas eu dei no caso, o exemplo, Fernando, com uma peça de 14 milímetros. Ah, sim, ó, tem que ser maior de 15 e Exato, menor que 25. Assim. exato. E mesmo assim, pessoal, o que acontece aqui, para ficar bem claro para vocês, não pode esquecer isso. Eu não posso fazer a inspeção somente com um ângulo de cabeçote. Eu tenho que usar sempre um ângulo de cabeçote, nesse caso 60 graus. Terminei a minha inspeção com 60 graus, daí depois eu vou usar os 70 graus para fazer a minha inspeção e ter certeza que a junta não tem nada. Por quê, pessoal? O que vai acontecer com vocês, tanto até mesmo na aula prática e até mesmo com frequência na prova de qualificação, vocês passam o cabeçote, fica até contente, né? Pô, a peça não tem nada. Mas, meu amigo, quando vocês colocam o outro cabeçote, o outro ângulo, né? Que é obrigatório. O que vai acontecer? Tem bastante indicação para vocês avaliarem e identificarem se é defeito ou não. Beleza? Ou seja, pessoal, o ângulo de refração dos 60 é diferente dos 70, como a gente já viu.
Então, é obrigatório passar, no mínimo, 2 cabeçotes de ângulo de refração diferente. Por isso que a tabela, ela especifica. Se a espessura for menor que 15 milímetros, igual ou menor a 15, é 60 e 70. E se for maior que 15, pessoal, se eu tiver uma espessura de 16 milímetros, eu vou usar o quê? 60 e 70, ou, tem uma barra aí, 45 e 60, beleza? Eu não posso, pessoal, usar somente um cabeçote, aonde está falando para usar 2 cabeçotes, tá bom? É o que está na tabela, a regra do jogo. 60 e 70 para espessura menor ou igual a 15 milímetros, 60 e 70 ou 45 e 60 para espessura maior que 15 e menor ou igual a 25. Quando eu tenho uma espessura maior que 25 milímetros e menor ou igual a 40, eu tenho 2 opções, né? 45 e 60 ou 45 e 70. Quando eu tenho espessura maior que 40 milímetros, eu tenho um par de cabeçote, que é o 45 e 60. Então é isso. Então, é obrigatório, tá, pessoal? Eu checar a minha inspeção com 2 cabeçotes de ângulo diferente. Muitas pessoas aí, né, que não têm muita experiência, acham que é frescura, né? Ah, não precisa não, é um cabeçote só. Normalmente a gente ouve na área, pessoal, o pessoal falando, né? Ah, não, o cabeçote de ângulo tal, ele pega mais defeito. Não é bem assim, pessoal, porque aqui na parte de cima, né, do item 7.5, ele está falando os motivos pela qual vocês têm que fazer, no caso, a inspeção com 2 ângulos diferentes. Por quê? Devido ao detalhe dimensional da junta soldada. Detalhe dimensional. Ah, quanto que é o ângulo do chanfro, né? Lembra que eu expliquei para vocês no caso, né? O ângulo do chanfro, quanto que é? Igual aqui, por exemplo, ó, o ângulo do chanfro. Ah, o detalhe da junta, quanto que tem a de abertura de raiz, a altura da raiz. Tudo isso aí, pessoal, afeta na inspeção por ultrassom, tá bom? Então, tem que ficar bem esperto com relação a isso, e principalmente alguns mitos aí na área, tá bom? Bom, daí na letra D aqui, pessoal, tá falando o seguinte: cabeçote utilizado em superfície com raio de curvatura inferior a 250 milímetros devem possibilitar um ajuste de suas sapatas na superfície. Aqui, pessoal, o que ele está querendo dizer aqui? Está querendo dizer que a gente, se for fazer a inspeção de uma solda longitudinal de tubo, daí você vai ter uma curvatura. Se você não vai inspecionar uma solda longitudinal de tubo, você não tem a curvatura, tá bom? Por quê? Porque se vocês forem fazer a inspeção numa solda superficial, a superfície de contato do cabeçote vai ser sempre plana. Beleza? Então, isso está falando aqui, que se eu tiver uma curvatura, eu tenho que fazer um ajuste na sapata. O item 7.6 é muito importante também, tá, pessoal? Está falando o seguinte, ó, o ponto de emissão e o ângulo real do cabeçote angular devem ser verificados diariamente no bloco padrão V1. O ângulo real pode variar no máximo mais ou menos 2 graus em relação ao ângulo nominal. Aqui, pessoal, o que está dizendo aqui? Toda vez que eu trabalho com cabeçote angular somente, tá? Seja ele com cabeçote 45, cabeçote 60, 70 ou outro ângulo, eu sempre tenho que checar o índice do cabeçote, o ponto de emissão, tá? Ou seja, o cabeçote angular, pessoal, ele é diferente do feixe reto, como eu expliquei para vocês, né? O cabeçote angular, ele tem um ponto ali na qual o som ele sai com uma maior intensidade, né? Deixa eu ver se tem um cabeçote aqui na frente, aqui, ó. Aqui, ó. Aproveitar esse desenho aqui, ó, para mostrar para vocês. Vocês podem ver que aqui, por exemplo, tem um tracinho no cabeçote, né, pessoal? Esse tracinho aqui, ó, vai mostrar aonde, o lugar exato que está saindo, por exemplo, o feixe sônico do cabeçote angular. Beleza? Porque a gente falou nas aulas passadas que o cabeçote angular tem um cristal, que ele é inclinado, tudo, né? Então, nesse caso, o cabeçote ele tem essa saída do feixe, né?
chamado de index do cabeçote. Tá bom? Então é isso que ele está falando. Então, através desse index, pessoal, eu consigo determinar também o ângulo real do cabeçote. Tá? O que é o ângulo real, pessoal? Na carcaça dos cabeçotes angulares, como eu disse para vocês, normalmente tem o ângulo do cabeçote. Se ele é de 45, 60 e 70. Mas só, pessoal, só que é o seguinte, não sei se vocês já viram alguém comentar sobre isso. Tem pessoas, por exemplo, que têm a mão pesada, né? Então, quando você vai fazer uma inspeção, o que acontece? Principalmente em fábrica, tá, pessoal? Em empresa, na qual roda a turno. Às vezes o cara tem a mão pesada, o que acontece? O cara tá fazendo a inspeção, daqui a pouco desgasta a sola do cabeçote pro lado direito, pro lado esquerdo, para frente ou para trás, e o cabeçote fica até meio penso, sabe? Então, o que vai acontecer, pessoal? Tudo isso vai refletir, por exemplo, no seu ângulo do cabeçote. Ele vai mudar o ângulo. E aqui, pessoal, o ângulo de refração na carcaça é o ângulo nominal, que é o ângulo de 45, o ângulo de 60, o ângulo de 70 graus. Agora tem, nesse caso, o ângulo real. O ângulo real, pessoal, a gente tem que verificar no início da nossa atividade, tá bom? Tem que checar. Por quê? Porque aqui está dizendo que o ângulo real do cabeçote, ele tem que, o quê? Variar mais ou menos 2 graus, no máximo. Daí eu pergunto para vocês, vamos supor que vocês estão rodando turno numa empresa, e daí vocês vão checar o index e o ângulo real. E daí o ângulo real do cabeçote de 45 graus, por exemplo, ele está com 48. Eu posso usar ou não posso usar esse cabeçote, pessoal? Não. Exato, pessoal. Eu não posso usar. Por quê? Porque ele está com o ângulo de 48 graus e aqui o procedimento ele fala que é permitido o máximo de variação de 2 graus. Então, se é 2 graus, pessoal, vamos fazer uma dinâmica aí. Se eu tenho um cabeçote de 60 graus, por exemplo, 60 agora, tá? 60 graus. Se eu estou com um cabeçote de 60 graus, por exemplo, qual que é o ângulo real que ele pode variar para cima e para baixo? Quem sabe me dizer? 62? Exatamente. Mas se ele tiver com 58, no caso, Luiz Fernando, eu posso trabalhar com esse cabeçote? Então, aí você não. Aí, tipo. Você não falou se esses 2 graus diferenciava ou ele a mais ou ele a menos. Você Não, mas tá escrito aqui, né? Aqui, ó. Perdão. Ó. Aqui, ó. Ah, tá. Perdão. Eu achei que era só, tipo, fosse 2 graus a mais, tipo assim, igual você falou, no desgaste do aparelho. Não, na do verdade, cabeçote. pessoal, o que vale é o que está escrito. Nesse caso, por Ah, sim. exemplo, vamos supor, se eu estou com o cabeçote de 70 graus, acabei de comprar 70 graus, pô, show de bola, o cabeçote zerado. Já aconteceu, pessoal, de eu checar cabeçote novinho, zerado, e tá com 3 graus, pessoal, 3 a 4 graus, impressionante. Então, quando vocês forem comprar kit, cabeçote, sejam bem críticos, pessoal, na avaliação, tá? Porque não é porque o cabeçote tá novo, tá zerado, o aparelho tá zerado, que não pode ter um gato ali, né, que a gente costuma falar, entendeu? Então tem que checar tudo isso. Então vamos supor, se eu tenho um cabeçote de 70 graus e preciso usar ele numa junta soldada para inspecionar, então significa, pessoal, tecnicamente que a variação do ângulo do cabeçote pode ter uma variação tolerável. Se eu estou com o cabeçote de 70 graus, ele pode ter uma variação tolerável de 68 graus até 72 graus. Ou seja, 68 graus eu posso usar, 69 graus eu posso usar ainda, 70 graus, melhor ainda. 71 graus eu posso também usar, 72 graus eu posso usar também. Agora, 73 graus, pessoal, já saiu dos 3 graus permitido pelo procedimento. Então, nesse caso, por exemplo, o que eu tenho que fazer? Eu tenho que lixar com calma, né? A solinha, que normalmente é essa linha de acrílico, e colar, pessoal, com araldite, tá? Não cola com super bonder, não. Por quê? Porque depois fica difícil para tirar.
Já aconteceu, por exemplo, onde eu trabalho, da pessoa tentar tirar uma solinha colado com o Super Bonder e o cara fazer tanta força que o cristal do cabeçote saiu junto com a sola. E daí aquele cabeçote, por exemplo, que custa aí uns, dependendo da marca, uns 5 mil reais, por exemplo, 2 mil reais, perdeu o cabeçote. Ou tem que mandar para reparo, daí tem um custo a mais que vocês têm. Então o melhor para poder colar aí uma solinha no cabeçote, realmente é a Araldite, tá? Bom, depois aqui no item 7.7, ele fala aqui sobre os cabeçotes devem apresentar resolução, tá? Conforme o anexo 1. A gente também daqui a pouco vai ver isso. Falando daqui a pouco, pessoal, o Claudemiro me ligou hoje, falando, né? Eu não sei como vocês estão de disponibilidade aí, para a gente, no caso, estender a aula até amanhã, para eu terminar dando mais exemplo para vocês do PR-011 e também falar um pouquinho do PR-120, tá bom? Então, amanhã a gente está junto aí de novo, 8 horas da noite. Bom, então nesse caso aqui, pessoal, está falando sobre método de calibração, tá? Então, essas coisas, no caso que eu estou falando para vocês agora, não é mais novidade, né? Porque vocês, de alguma forma, já ouviram eu falar sobre essa parte, por exemplo, da calibração. Se é a calibração horizontal, calibração, por exemplo, calibração da escala, calibração da sensibilidade. Então, praticamente, vocês já ouviram falar sobre isso. Então, nesse caso, ele está falando o seguinte, ó, que aqui, tranquilo, né? Ó, a calibração da escala de distância deve ser efetuada utilizando o bloco V1 ou V2. A escala de distância aqui, pessoal, que está dizendo, é igual à escala horizontal, tá? Que a gente conversou isso esses dias. Então, a calibração horizontal, a gente tem que ser feito no bloco V1 ou V2. Beleza. Daí tá falando aqui, ó, item 8.2. Daí, a gente já vai começar, pessoal, a falar sobre sensibilidade agora, tá? Sensibilidade, bloco de 20, né? Aquele bloco com furo que eu falei para vocês, que é o furo SDH ou transversal, né? Ele tá falando aqui, ó, no item 8.2. Soldas entre chapas planas, junta de ângulo, conexão e juntas tubulares, que é o nó de plataforma, tá? Ele tá falando o seguinte aqui no 8.2.1. Bloco de referência. A calibração da sensibilidade e a traçagem da curva de referência devem ser feitas em um bloco de referência que deve ter uma espessura T, relacionada com a espessura do material a ser ensaiado, como indicado na figura 1A ou 1B. Daí vamos lá, pessoal, na figura 1A ou 1B. Está dizendo aqui, ó, figura 1A ou figura 1B. Daí eu pergunto para vocês, pessoal, a figura 1A e a figura 1B são blocos idênticos, sim ou não? Sim. Sim. 1,5. O bloco de cima, na verdade, pessoal, não tem, no caso, a ranhura, tá? Não tem a ranhura. Então, enfim, nesse caso aqui, a parte de baixo, a parte, no caso do item 8.2.1, ele está falando, no caso, como indicado na figura 1A ou 1B. Então, por quê? Porque você, no caso, pessoal, vocês vão construir a curva DAC normalmente no furo, tá? Então, se for o bloco 1A, ele tem furo, ó. Furo a 5 milímetros, por exemplo, de espessura e furo a metade da espessura. E se vocês forem usar o bloco 1B, por exemplo, vamos supor que a empresa que vocês estão trabalhando só tem o bloco 1B. Não tem problema, porque aqui também tem a furação com, no caso, o furo a 5 milímetros de profundidade e o outro furo a 10 milímetros de profundidade também. Tá bom? Só que ele tem ranhuras adicionais, tá? Mas não tem problema. Beleza, daí tá falando aqui, ó. Daí, complementando aqui a frase agora. Quando duas ou mais espessuras T compõem a mesma junta soldada,
o valor T a ser considerado deve ser determinado conforme a seguir. Aqui, pessoal, está falando o seguinte, ó, isso aqui é importante. Letra A, para juntas soldadas de topo e juntas de ângulo em ângulo, T deve corresponder à espessura média da solda. O que significa isso, pessoal? Vamos supor que eu estou inspecionando uma solda desse tipo aqui, ó. Uma solda desse tipo. Daí vamos supor que, para quem trabalha em indústria, sabe que pode acontecer isso. Vamos supor, pessoal, que aqui, por exemplo, eu tenho 20 milímetros de espessura de uma peça, e aqui, por exemplo, eu tenho 15 milímetros de espessura. Então, de um lado 20, de um lado 15. Então, por isso que ele fala que T, quando T são diferentes, né? Ou seja, T, pessoal, é a letra, no caso, de espessura. Por quê? Uma coisa que vocês têm que ficar bem atentos, porque muitas das vezes alguns termos de ultrassom, ele fica na língua inglesa, tá? Como, por exemplo, DAC. DAC, por exemplo, são iniciais da curva DAC, que é a distância, curva e amplitude. Ou seja, é um termo em inglês. Mesma coisa T. T vem de thickness, que é espessura. Tá bom? Então, o que ele estava falando lá em cima? Ele está falando quando a letra T são diferentes, né? Possui, por exemplo, como eu falei para vocês, de um lado 20 milímetros de espessura e outro lado 15 milímetros de espessura, o que é considerado, por exemplo, no cálculo de varredura, por exemplo, para a gente poder fazer um croquis, como que é considerado? Daí está falando lá em cima, lá, ó, a regra do jogo, que está falando aqui, ó. Para juntas soldadas de topo e juntas de ângulo em ângulo, T deve corresponder à espessura média da solda. Ou seja, pessoal, se eu tenho de um lado 20 milímetros e o outro lado 15 milímetros, quanto que seria, pessoal, a espessura média de 20 milímetros de um lado e 15 milímetros do outro lado? Bom, se eu tenho... 10? Quanto? 10? Não, não é 10. Aqui, pessoal, como é que eu faço? Se eu tenho 20 milímetros de um lado e 17 milímetros do outro lado da solda, 20 mais 17 dá 37. Ah, tá, tinha que... Exatamente, eu tenho que fazer a média. Eu somo e faço a média. Então, 20 mais 17, 37. 37 dividido por 2 vai dar 18,5. Então, minha espessura, por exemplo, a ser considerado nessa condição aqui, será, no caso, 17,5. Tá bom? Vai ser 17,5 nesse caso. Por quê? Porque ele está falando que para juntas de topo entre chapas e ângulo, eu tenho que, por exemplo, ter uma média das espessuras. Tá bom? Daí a letra B agora. E se for conexão, pessoal, como que eu faço? Para juntas e conexões, T deve corresponder à espessura média da solda entre o casco e o pescoço, excluindo-se, quando existente, a solda da chapa de reforço. Então, aqui no caso, pessoal, seria a parte de conexão, tá? Então, a parte de conexão, a gente não vai entrar no detalhe dessa parte de conexão. A gente vai avançar um pouco mais para frente. Daí, amanhã, quando a gente for fazer o fechamento do PR011, eu já mostro para vocês o que seria, no caso, o casco e o pescoço, no caso, de uma conexão, tá? Através do PR011. E depois está falando aqui no item C, para juntas tubulares, né? T deve corresponder à menor das espessuras das partes envolvidas. Então, nesse caso, por exemplo, vocês podem notar que para cada tipo de junta, pessoal, eu tenho que fazer uma coisa. Eu tenho que considerar a média para um, eu tenho que considerar a menor espessura. Então, depende muito do equipamento que eu preciso inspecionar. Bom, daí tá falando aqui, né? Nessa página seguinte. Entretanto, quando a condição selecionada for inviável em função do alcance de varredura,
A calibração deverá ser efetuada utilizando o bloco de referência de maior espessura, porém com refletor equivalente à espessura T, conforme os itens A, B ou C acima. Ou seja, ABC acima, pessoal, é aqui, ó, ABC, tá? E nesse caso, é lógico, né, pessoal? Tem que avaliar. Como o exemplo que eu dei para vocês. Ah, eu tenho uma peça de 20 milímetros de espessura de um lado e 17 do outro. Ok, eu faço a média de 18,5. Mas eu sei que a minha peça maior, ela está de outro lado, que é 20 milímetros. Então, eu tenho que fazer aí praticamente uma verificação, né? Se eu tiver que fazer, se tiver que utilizar a espessura do bloco, né, maior, né, por causa da espessura da peça ser maior, como está dizendo aqui, eu tenho que usar um furo, por exemplo, como está dizendo aqui, ó, porém com refletor equivalente a espessuras T, conforme A, B ou C. Ou seja, eu teria que utilizar o refletor, né, que é o furinho que eu mostrei para vocês aqui no desenho, tá aqui, da média, tá? Então tem que ficar esperto sobre isso. E na prática também vai ficar muito mais fácil, pessoal, vocês realizar, no caso, o ensaio e também entender em relação a essas verificações. Bom, daí aqui, pessoal, só para conhecimento de vocês, né? Aqui no caso está falando o quê, ó? Nesse caso aqui, ó, não estou grifando para vocês olharem aí, né? Que a coluna aí do meio, o que ele está falando? Está falando, no caso, pessoal, da espessura do bloco, ó. Espessura do bloco básico de calibração. Ó, o 20 milímetros que eu tenho falado para vocês, ó, bloco de 20. Tá? Está falando que espessura do bloco básico de calibração, 20 ou T. Significa o quê, pessoal? 20 milímetros, que é o bloco que eu expliquei para vocês, né, no slide. E daí, esse bloco de 20, eu posso fazer pelo procedimento da Bend, né, que é conforme o código ASME, seção 5, eu posso fazer até que espessura a minha inspeção por ultrassom. Daí está marcado aqui, pessoal, ó, na primeira coluna. Eu posso fazer, no caso, a minha inspeção até se a peça, até meu equipamento apresentar uma espessura igual ou inferior a 25 milímetros. Tá? Ou seja, pessoal, se a espessura for igual ou inferior a 25 milímetros, né? Ou seja, 25, 24, 23, 22, 21 para baixo, eu uso o bloco de 20. E o bloco de 20, pessoal, tem que ter um furo, um diâmetro de furo de quanto? De 2,4. Beleza? Então, nesse caso aqui, por exemplo, eu tenho que ter, no caso, bloco de 20, para fazer a inspeção até uma peça de 25 milímetros de espessura. Se eu tenho, por exemplo, pessoal... Pessoal, eu vou desligar o microfone de vocês para não dar ruído, né? Daí, se alguém for falar, daí vocês abrem o microfone, tá bom? Bom, nesse caso, por exemplo, para quem está interessado, né, em comprar equipamento, né, uma coisa tem que ficar muito atento em relação aos blocos, né? Quando a gente vai fazer a prova de qualificação, a gente vai ter peças lá na Bend, por exemplo, né? Ou até mesmo se for uma qualificação SNT, a gente vai o quê? Encontrar peças até 25 milímetros, como está dizendo aqui, ó. Na primeira coluna, que eu grifei para vocês aí, ó. Tá bom? E daí, o bloco que eu tenho que ter é o bloco de 20 milímetros de espessura, que eu expliquei para vocês, e o furo tem que ser 2,4, como está dizendo aqui, ó. Agora, se o intuito de vocês também forem, lógico, né, comprar o equipamento e também para prestar serviço, eu também encorajo vocês em comprar também um bloco de 38. Por quê, pessoal? Porque, como está dizendo aqui, se eu pegar uma peça, por exemplo, de 27 milímetros de espessura, já não uso mais o bloco de 20. Eu tenho que usar o bloco 38 milímetros. E o bloco 38 milímetros, pessoal, ele tem um furo de 3,2 milímetros. Beleza? Então, essa parte tem que ficar muito atento em relação a isso.
em relação a essa tabela. E aqui está dizendo, né? Qual a profundidade, largura e o comprimento do entalhe. Por exemplo, de acordo com o procedimento da Bend, né? Tá bom, pessoal? Tá falando isso aqui. Em relação ao bloco e aos entalhes. Aqui no caso tem algumas informações, né? Da furação, que é no mínimo 40 milímetros, para quem vai confeccionar ou vai, por exemplo, né? Comprar pronto um bloco. O bloco, normalmente, ele tem uma furação, que é os furos aqui, pessoal, com 40 milímetros de profundidade, tá? Como está dizendo aqui, ó. Depois ele fala que a tolerância, o diâmetro, deve ser mais ou menos, pessoal, 1/10 de milímetro, que é 1,1 milímetro. E a tolerância na localização do furo, ao longo da espessura, deve ser mais ou menos 1 milímetro. Tá? Então está falando aqui sobre a profundidade e a tolerância dos furos, tá? Aqui, pessoal, nesse caso, por exemplo, esse gráfico no caso aqui, ele também tem, né, no código ASME, mas é mais para conhecimento de vocês, para poder, no caso, analisar se vocês vão trabalhar, por exemplo, numa inspeção de uma peça de superfície cilíndrica, tá? Como está dizendo aqui, ó. Então, ou seja, está falando aqui no item 822, pessoal. Se a varredura for efetuada numa superfície cilíndrica, numa direção ortogonal ao eixo desta, e a superfície de contato tem um diâmetro externo de curvatura menor ou igual a 500 milímetros, o diâmetro externo da curvatura do bloco de referência deve preferencialmente ser o mesmo da superfície de contato. A tolerância no diâmetro externo da curvatura da superfície a ser inspecionada é de 0,9 a 1,5 vezes o diâmetro do bloco de referência. Ou seja, pessoal, trocando em miúdo, o que a gente tem que fazer aí? A gente tem que pegar o diâmetro do tubo, né? O diâmetro, por exemplo, do equipamento, né? Que ele está mencionando, o diâmetro da peça, e multiplicar por 0,9 e 1,5, para ver qual que é a tolerância, por exemplo, em relação ao mínimo, que é 0,9, e o máximo, que é 1,5, para eu poder usar o meu bloco de referência. Então, basicamente, esse gráfico, ele está dizendo isso. Ou seja, eu posso, no caso, ter um bloco de 20 polegadas de diâmetro, para poder fazer uma inspeção numa peça de 40 polegadas, não é isso que está dizendo aqui. Está dizendo que a tolerância do bloco em relação à peça que eu tenho que fazer a inspeção, ele tem que ser um mínimo de 0,9 a 1,5 vezes, ou seja, multiplicado por aquela dimensão do bloco em relação à peça que você tem que executar a inspeção. Tá bom? Então, por isso que ele fala aqui de 0,9 a 1,5 vezes. Mas aqui, pessoal, torna a falar, ele está falando de uma superfície cilíndrica, sabe? Diferente de tubo. Porque tubo tem uma seção que a gente vai ver mais para frente só de tubo. Aqui se enquadraria, por exemplo, algum equipamento que tem a superfície cilíndrica. Daí aqui, pessoal, tem toda a sistemática, tá? Para poder vocês, no caso, checar, né? Se, no caso, o bloco atende ou não, tá, pessoal? Tem muita informação aqui, inclusive, pessoal, que é assim, esse procedimento aqui tem muita informação do ASME Seção 5 2004, sabe? Então, a gente vai ver que, muitas das vezes, ele não toca no assunto do aparelho digital, tá? Mas, nesse caso aqui, o prático mesmo é você pegar a dimensão e checar através da tolerância em relação ao que está falando. 0,9 a 1,5 vezes do diâmetro do bloco de referência. Porque em função disso, pessoal, vocês podem até saber o mínimo e máximo da peça que vocês podem estar inspecionando. Beleza? E aqui tem toda uma sistemática, no caso for usar o gráfico, né? Tá dizendo aqui, ó, como usar. Procedimento de seleção do diâmetro e curvatura dos blocos de referência. Marque o diâmetro da curvatura à superfície do bloco de referência na linha diagonal. Trace pelo ponto marcado uma linha horizontal, ligando a diagonal nas linhas dos limites 0,9
e 1,5. O segmento de reta compreendido entre as linhas dos limites 0,9 e 1,5 representa na escala horizontal a faixa de diâmetro na superfície que pode ser examinada com um sistema calibrado, mediante o emprego desse bloco. Aqui, por exemplo, pessoal, aqui ele tem essa informação, como eu falei, porque tem no ASP. Mas na prática, por exemplo, no exame de qualificação, isso aqui acaba não caindo, tá? É mais o 0,9 a 1,5 vezes, que é bom estar ciente disso, né? Porque se precisar, por exemplo, checar que peça que eu posso fazer em função do bloco, você já sabe que é 0,9 a 1,5 vezes. Bom, daí aqui, pessoal, ele está falando um pouquinho da calibração de sensibilidade do cabeçote de feixe reto, tá? Que ele pode ser um cabeçote, por exemplo, cabeçote do cristal, ou um cabeçote, no caso, reto, cabeçote normal. Por que eu estou falando isso? Porque aqui a gente vai notar que a gente vai agora, né, diferente do que eu expliquei ontem, né? Só que aqui, no PR011, como lembra que a gente comentou que faz a inspeção de junta de topo, de conexão, de junta de geometria variável? O que quer dizer isso na prática, pessoal? Significa que normalmente esses equipamentos que têm alguma junta circunferencial complexa, né? Um equipamento, soldado com equipamento, tal. O que eu tenho que fazer, pessoal? Eu tenho que fazer a inspeção da solda com um cabeçote de feixe reto também, beleza? Igual aqui, por exemplo, ó, só para mostrar para vocês aqui, ó. Olha aqui, pessoal, que interessante, ó. A partir da figura 10, está falando sobre a varredura de alguns tipos de junta soldada e equipamento. Olha só esse junta de ângulo aqui, pessoal. Ó aonde que está passando o cabeçote para poder pegar algum tipo de falta de fusão ou trinca. Nessa junta aqui, ó, no pé da junta de ângulo. Significa o quê? Significa que eu tenho que fazer uma varredura aqui, por exemplo, ó, tá até pequenininho aqui, né? Olha só aqui, ó. Vocês estão conseguindo, pessoal, enxergar aqui, em cima dessa frase marcado como área de varredura, estou até grifando para vocês aqui, ó. Está escrito área de varredura. Vocês podem ver, por exemplo, pessoal, que tem o quê? Tem um cabeçotinho aqui, ó, não tem? Em cima da letra V, com o feixe sônico emitido. Está inspecionando o que aqui, pessoal? Está inspecionando a solda. Porque esse tipo, no caso de equipamento, que é, no caso, uma solda em ângulo, está fazendo o quê? Inspeção, no caso, uma solda em ângulo. Então, quando a gente está fazendo, pessoal, aqui na parte de baixo, aqui, ó, uma inspeção na qual eu tenho que utilizar o cabeçote de feixe reto para inspecionar solda, como nesse caso, o procedimento fala que é obrigatório o uso de uma curva DAC, tá? Então, nesse caso, por exemplo, por isso que toda vez que eu tenho que fazer uma inspeção de solda, como nós vimos agora há pouco, no início da aula, eu tenho que fazer uma checagem da perda por transferência. Beleza, pessoal? Por quê? Porque eu preciso conhecer como que é, no caso, a condição superficial, a estrutura metalúrgica da peça, para poder saber se está aprovado ou reprovado. Beleza? Então, nesse caso aqui, toda vez que eu tenho que utilizar uma inspeção para varrer a solda, pessoal, como nesse caso, aqui, ó, outro desenho, desenho 12, ó. Ou seja, eu tenho que fazer o quê? Tenho que inspecionar a solda também com o cabeçote de feixe reto. E toda vez que eu tenho que inspecionar a solda com o cabeçote de feixe reto, nessas juntas mais complexas, eu tenho, no caso, que, pessoal? Tenho que fazer essa curva DAC também,
o cabeçote feche reto. Olha aqui, pessoal, o que ele está dizendo, ó. Ao posicionamento. Posicionamento eu falei para vocês ontem, mostrei hoje, né? Como é o posicionamento do cabeçote angular, né? Nesse caso, pessoal, é o posicionamento do cabeçote feche reto. Dá para traçar uma curva? Dá tranquilamente, pessoal. Olha só o posicionamento, ó. Sempre é o primeiro eco que está mais perto, por exemplo. Por exemplo, pessoal, do cabeçote, tá? Ah, qual que é, por exemplo, como que eu começo a fazer a curva DAC para o cabeçote feche reto? Eu pego a posição do furo que está mais próximo do cabeçote. Então, ou seja, como vocês podem ver na tela, tem o número 1, pego o furo mais perto, depois o número 2, pego o furo do meio da espessura, o número 3, por exemplo, pego o furo mais distante, o 4, por exemplo, pego o furo mais distante, pessoal. Então, nesse caso, eu consigo traçar uma curva DAC também para o feche reto, como nesse caso aqui, ó. Nesse caso, vocês podem ver que houve aqui, ó, 5 posicionamentos do cabeçote para poder traçar uma curva DAC. É a mesma coisa aqui, ó. Ou seja, eu tive que praticamente fazer 5 posicionamentos de acordo com o procedimento para eu chegar nessa curva DAC. Tá bom? Então, eu tenho que fazer curva DAC com cabeçote no caso de feche reto? Sim, tenho que fazer. Só quando for fazer inspeção de solda, tá, pessoal? Se eu tenho que fazer, por exemplo, como a maioria, como a qualificação S2, por exemplo, na Band, tá? Na Band, ou se vocês forem fazer a SNT, por exemplo, né? O que acontece? A gente, quando vai fazer junta de topo, a gente não inspeciona a solda, pessoal, não inspeciona a solda com feche reto. O que a gente inspeciona é a região ao lado da solda, tá? Por quê? Porque nesse caso, por exemplo, a solda normalmente é acessível tanto para o lado esquerdo da junta de soldado como para o lado direito, tá? Então, nesse caso, a sistemática, por exemplo, da curva DAC, né? É através desse posicionamento. Posicionamento 1, 2, 3, 4, 5, para poder traçar mais pontos possíveis para a avaliação daquela peça. Daí, nesse caso, por exemplo, tá falando aqui da calibração de sensibilidade, né? Que eu falei para vocês no outro slide. É bom que vocês já vão estar já sabendo, né? Do que se trata. Tá falando aqui, ó. 824. Calibração de sensibilidade para cabeçote angular. A construção da curva de referência para cabeçotes angulares, pessoal. Cabeçotes angulares agora. Deve ser feita conforme sequência descrita a seguir. Letra A. Posicionar o cabeçote de modo a maximizar o eco do furo que proporciona maior amplitude. A letra 1, pessoal, lá onde está, ó, o cabeçote onde está. Ou seja, posicionar o cabeçote de modo a maximizar o eco do furo que proporciona maior amplitude. Ou seja, é o primeiro posicionamento. Depois o segundo, pessoal, como a gente viu no slide anterior, né? Segundo, como que seria? Segundo, eu pego o outro furo que está 10 milímetros. Daí o que acontece? Eu vou, traço o segundo ponto, marco lá. O terceiro, pessoal, como eu disse para vocês, ó, tem que pegar o furo 15 milímetros de profundidade, lá do posto, tá? E assim, como vocês podem ver, né? Esses ecos, pessoal, não fica fixo na tela, né? É só um exemplo didático. Mas nesse caso, vocês podem notar que o posicionamento aqui dos cabeçotes, né, é igual, nesse caso, do slide que eu passei para vocês aquela hora, né? Para poder, no caso, montar a curva DAC. Bom, daí vocês podem estar perguntando, pessoal, ô Anso, mas
Vamos supor que vocês estão perguntando assim, pô, mas tem duas curvas, né? A curva primária e a curva auxiliar. A curva primária, a curva, no caso, secundária. O que acontece, pessoal? Toda vez que eu vou fazer uma curva DAC, o que eu tenho que fazer? Ficar muito esperto com relação aos pontos que eu tenho que traçar a curva, ficar, no caso, abaixo de 20%, pessoal. Como está aqui, ó. Vocês podem notar aqui, por exemplo, que quando o ponto, no caso da curva da primária, acaba, eu tenho que erguer esse eco a 100% da altura da tela. Aqui, pessoal, está falando 100%, mas é o quê? Depois de pronta essa curva. Porque eu falei para vocês que nesse caso, por exemplo, a gente, no caso, tem que fazer essa curva DAC. Quando esses pontos aqui, pessoal, esses pontos aqui, ele está o quê? Ele está abaixo de 20%. E nesse caso, está falando aqui a regra do jogo. Últimos pontos ficarem abaixo de 20% de altura da tela, deve ser construída uma nova curva a partir desses pontos, denominada curva de referência auxiliar. Então, nesse caso aqui, a curva referência auxiliar ou curva secundária, que é a mesma coisa, como que ela é construída, pessoal? Ela é construída à medida que o eco, por exemplo, e a dificuldade vai acontecendo, pessoal. Por quê? Porque nesse caso, por exemplo, a gente teve que fazer uma curva DAC, meio que urgente, para poder, nesse caso, checar toda indicação que apareça, por exemplo, nessa região aqui da tela, né? Porque por que tem que ter todas essas curvas, pessoal? Porque muitas vezes, lembra aquele desenho que eu passei para vocês agora há pouco, né? A simulação. Nesse caso, por exemplo, se eu tiver detectando uma indicação lá no finalzinho, num pulo e meio, né? Essa curva acaba atendendo. Por quê? Porque ela tem a curva primária e tem também a curva auxiliar ou secundária, para poder apoiar. Nesse caso aqui, está falando o seguinte, ó. Quando a gente fala, pessoal, da curva DAC, coisa que eu falei para vocês também, né? E se puder dar uma lida, uma estudada no procedimento depois, melhor ainda. Ó, um item bem interessante aqui, pessoal. Aqui está falando o seguinte, ó. Se na traçagem da curva de referência os últimos pontos ficarem abaixo de 20% da altura da tela, deve ser construída uma nova curva a partir desses pontos. Ou seja, pessoal, aqui tem o ponto, que vocês podem notar que está pequenininho, né? Nesse caso, por exemplo, está dizendo o quê? Está dizendo que selecionar o bloco de referência, o primeiro eco cuja altura seja maior ou inferior a 20% da altura da tela. Pronto. Nesse caso, por exemplo, está falando assim, elevar esse eco até 80% da altura da tela, utilizando-se o controle de ganho. Esse novo ganho é chamado de ganho auxiliar, GA. Ou seja, pessoal, o que ele está falando aqui? Ele está falando que se os pontos ficarem abaixo de 20%, na hora que eu estiver fazendo a minha verificação, ele tem que fazer o seguinte, né? Constatei que os últimos pontos da minha curva primária está abaixo de 20%. O que eu tenho que fazer? Elevar esse eco até 80% da altura da tela, utilizando o controle de ganho. Esse novo ganho é chamado de ganho auxiliar. Está dizendo aqui, ó. Beleza? Depois, continuando. Sem alterar o ganho, obter os ecos dos furos com pequenos percursos, marcando sua amplitude na tela. Letra D. Interligar as marcações de modo a se obter a curva de referência primária. Tá? Daí aqui falando o seguinte, né? Letra D. Interligar as marcações de modo a se obter a curva de referência auxiliar, na verdade, pessoal. Então aqui, curva de referência primária. E aqui, curva de referência auxiliar. Aqui no caso, pessoal, são 3 pontos que tem que ser detectado, tá? Ou seja, pessoal, nesse caso, por exemplo, eu tenho que fazer
4 curvas, né, contando com a primária. Tenho aqui, por exemplo, mais um eco pequenininho. E pelo fato do eco ser menor que 20%, eu posso, por exemplo, elevar aqui uma auxiliar bem nesse ponto, que é o 20%. Depois, interligar as marcações de modo a se obter a curva de referência auxiliar. Daí está aqui, 826. A área da curva de referência entre o zero da escala e seu primeiro ponto T, ver figura 3 e 4, pessoal. Não deve ser utilizada para avaliação de descontinuidades. Não há, entretanto, nenhum inconveniente em utilizá-la para detecção de descontinuidades, as quais devem, porém, ser avaliadas dentro da região útil da curva. Ou seja, aqui, pessoal, vamos dar uma olhada na figura 3 e 4. Está falando o seguinte, a área da curva de referência entre o zero da escala e o seu primeiro ponto. Vamos ver essa zero da escala até o primeiro ponto. Figura 3 e 4. Bom, pessoal, aqui, figura 3 e 4. Bom, pessoal, figura 3 está falando o seguinte, ó. Normalmente, pessoal, que tem que ficar muito atento, sabe? Na figura 3, vocês podem ver, por exemplo, tem o início da tela, né? O início desse gráfico, né? Que provavelmente deve ser o ponto 0. E no caso, a curva de fato começa no ponto 1, né? Então aqui está falando que é a curva de referência primária. Daí o que acontece, pessoal? Deixa eu voltar aqui um pouquinho. Só um pouquinho só. Ele está falando o que aqui? Ele está falando que se você detectar uma indicação entre o ponto 0 e o ponto 1, não pode ser usado para avaliação. Nem na figura 3 e nem na figura 4. Figura 4 aqui, ó. Tá? Por quê, pessoal? Porque na hora de eu avaliar se uma indicação está aprovada ou reprovada, somente eu posso avaliar dentro da curva. Seja ela, por exemplo, no começo do meio pulo ou um pouco mais afastado no pulo completo. Tá bom? Então não pode esquecer isso. Eu, nesse caso, não posso avaliar uma indicação que ela esteja, nesse caso, no ponto 0, entre o ponto 0 e o ponto 1. Porque nesse caso, é uma indicação que está fora da curva. Eu só posso avaliar indicações, pessoal, que estejam dentro da curva DAC. Tá bom? Daí está falando aqui, ó, no caso do ponto, né? Aqui, ó, voltando aqui, ó. A área da curva de referência entre o zero da escala e o seu primeiro ponto, 1, ver figura 3 e 4. Não deve ser utilizado para avaliação de descontinuidades. Não há, entretanto, nenhum inconveniente em utilizá-la para detecção de descontinuidades, as quais devem, porém, ser avaliadas dentro da região útil da curva de referência. Ou seja, pessoal, eu posso detectar a indicação antes do ponto 1 aqui, ó, posso detectar. O que eu não posso, pessoal, é avaliar uma indicação nessa condição, tá? Por quê? Porque é uma região de muita, como que eu posso dizer? Muita interferência devido ao campo próximo, que a gente até conversou muito isso nas aulas passadas. Então, nesse caso, por exemplo, nós temos que fazer o que está escrito, tá? Entre o ponto 0 e o ponto 1, não pode ser, nesse caso, utilizado para avaliação, só para verificação. Aqui, pessoal, tem a parte de soltobulação, que eu comentei com vocês agora há pouco, né? No outro slide, né? Que vocês podem notar que é a mesma coisa, é o mesmo desenho, né? Nesse caso, ele fala o seguinte, ele fala que 831, soltobulação, bloco de referência. A calibração da sensibilidade e a traçagem da curva de referência devem ser feitas em um bloco de referência que deve ter uma configuração como mostra a figura 5. Olha só, pessoal. O bloco de calibração deve ter o mesmo diâmetro e espessura da tubulação a ser inspecionada. Isso é importante, pessoal. Por quê? Porque na parte de tubulação, se eu vou fazer, por exemplo, uma inspeção num tubo de 20 polegadas de diâmetro por 10 milímetros de espessura, eu tenho que ter um bloco, no caso de calibração, conforme o diâmetro e a espessura da minha peça. Como está dizendo aí no item 831. Tá bom, pessoal? Tem que ficar muito esperto com relação a isso, tá? Se eu trabalho num lugar
Normalmente, tá fazendo inspeção por tração num tubo, por exemplo, de 8 polegadas por 10 milímetros. Então, eles têm que providenciar, por exemplo, um bloco curvo com ranhura, conforme especificado, né? E também ter condição de calibrar esse bloco, né? Calibrar que eu falo através de um laboratório de metrologia, tá bom? Então, isso aqui a gente viu no slide passado. Tem os entalhes, no caso, tanto transversal como longitudinal, né? Daí aqui tem todas as dimensões do entalhe também, pessoal, da curvatura do bloco. Tem tudo aqui, né? Então, não tem como errar, né? Passar isso aqui, por exemplo, uma pessoa que vai fazer um bloco, seja ela, por exemplo, uma pessoa, seja ela de usinagem, né? Lógico, né? O que vai acontecer, pessoal? O pessoal de usinagem, ele consegue justamente fazer o que você precisa em relação ao entalhe, que é 25 milímetros de comprimento, a largura, no caso do entalhe, o comprimento dele, a profundidade. Então, tudo isso aí é feito numa usinagem, tá? E aqui tá falando, mesma coisa, ó. Como que deve ser o entalhe? No mínimo 8% até 11%, no caso da espessura. A largura do entalhe deve ser no máximo 6,4, o comprimento do entalhe deve ser no mínimo 25 milímetros. Daí, pessoal, aqui, ó, só para finalizar esse trecho aqui, tá? Daí tem todas as condições do bloco aqui. Daqui tá falando o seguinte, pessoal. Calibração da sensibilidade para cabeçotes normais do cristal. Na inspeção do metal de base para a região adjacente à solda, com o cabeçote normal do cristal, a calibração deve ser feita colocando-se o eco de fundo a 80% da altura da tela. Isso aqui a gente já viu, né, pessoal? Então aqui ele está falando o seguinte: se eu vou fazer uma inspeção, por exemplo, no metal de base, eu tenho que colocar o eco a 80% da altura da tela, beleza? E nesse caso, o que eu tenho que fazer? De acordo com o procedimento, tem que verificar se há necessidade ou não de fazer a perda por transferência, tá bom? Nesse caso, tem que checar essa informação. Está falando aqui, a calibração da sensibilidade para cabeçote angular. A construção das curvas de referência para cabeçotes angulares deve ser feita conforme a sequência a seguir, que é a figura 6, pessoal, aqui, ó, tá? Figura 6, ó, que a gente viu também no slide passado, né? Que é o bloco de referência, né, para tubulação, né? E que nesse caso, por exemplo, ele deve ter o quê? Toda essa condição bloco, pessoal. Letra A, posicionar o cabeçote de modo a maximizar o entalhe posicionado no diâmetro interno, meio pulo. A gente já viu isso também, né? No slide passado. Ajustar o controle de ganho de modo a obter desse entalhe uma indicação com 80% da altura da tela. O ganho chamado de ganho primário. Então aqui, pessoal, tem toda a receita de bolo. Vocês viram que também aqui fala para pegar primeiro no meio pulo. Beleza? Então aqui tem toda a regra do jogo, tá? Meio pulo para poder pegar a ranhura interna, um pulo completo para pegar a ranhura externa e um pulo e meio para pegar de novo a ranhura interna. Então tem tudo aqui, pessoal. Também tem, como vocês podem notar aqui, ó, a letra E, ó, tá? Traçar as curvas de 50% e 20% de amplitude da curva de referência primária, reduzindo o ganho em 6 dB e 14 dB em relação ao ganho primário. Então aqui, pessoal, coisa também que a gente já viu, né? No slide passado, que é a construção da DAC, meio pulo, letra A, um pulo completo, letra B. No caso, a letra C, no caso, o entalhe também. Aqui está a curva é bem básica, né? Que é a curva de referência para tubulação. Daí, para finalizar, pessoal, só essa nota aqui, ó. Para a varredura transversal, utilizando os entalhes usinados de maneira perpendicular ao eixo do tubo, e para a varredura executada com o cabeçote aproximadamente paralelo à margem da solda, deverá ser utilizados entalhes posicionados de maneira longitudinal ao eixo do tubo. O que significa isso, pessoal? Vai depender, no caso, do tipo de inspeção que você vai fazer. Por quê? Porque se você, no caso, for fazer a inspeção de solda longitudinal, é um tipo de bloco de referência, né? De calibração, como está mostrando aí, ó, com entalhes. Se for, por exemplo, na posição de uma solda superficial,
aonde no caso é plano, né? O que eu tenho que fazer? Eu tenho que ter os entalhes próprios naquela posição da inspeção que eu vou fazer. Por quê? Porque como a gente viu, né? No slide do começo da aula e ontem, os entalhes, pessoal, como tá aqui, ó. Se eu tenho que fazer, por exemplo, uma inspeção de solda circunferencial no campo, eu uso esses entalhes aqui, ó. Que ele tá propício, por exemplo, na transversal. Agora, se eu tenho que estar, no caso, inspecionando, né? Uma solda longitudinal, eu já tenho que utilizar essas duas ranhuras, confeccionado na parte interna e na parte externa. Tá bom? Então, nesse caso, por exemplo, vai depender muito da peça que eu tenho que inspecionar. Caros membros do canal do CFPX, chegamos ao final do conteúdo de ultrassom. Por favor, aguardem a próxima que vamos estar disponibilizando a vocês. Muito obrigado.